O livro do Apocalipse. Muita gente pensa nele e já imagina destruição, fim do mundo, né? Mas e se a gente olhasse para ele de um jeito diferente? Não como um roteiro do futuro, mas como a jornada de um homem por uma visão tão intensa, mas tão intensa que mudou a história. Vamos mergulhar juntos no que João realmente viu. E é exatamente aí que a coisa toda muda de figura. O que a gente tem aqui não é um ouvir dizer, não é uma história de segunda mão. É o testemunho direto, em primeira pessoa, de alguém que foi levado até o limite entre o nosso tempo e a eternidade. Então, onde tudo isso começa? A gente precisa ir para uma ilha rochosa e isolada chamada Patmos. É para lá que o apóstolo João foi exilado. Roma tentou calar a voz dele, mas, pelo visto, o céu tinha outros planos. Imagina a cena, João sozinho naquela caverna. E de repente a barreira entre o que é visível e o invisível simplesmente se rompe. Ele ouve uma voz que ele descreve como o som de muitas águas, algo poderoso, profundo, que transforma aquele lugar no epicentro de uma revelação cósmica. E o que ele vê? Olha, não é o mestre que caminhou pelas ruas da Galileia. É o Senhor ressuscitado numa glória avassaladora. Cada detalhe aqui tem um peso, um simbolismo absurdo. Os olhos de fogo que enxergam tudo, a palavra afiada que julga, e as estrelas, que são as igrejas, ali, seguras na mão dele. É muita coisa para processar. E depois dessa visão incrível, qual é a primeira mensagem? A gente poderia pensar que seria algo sobre o fim dos tempos, né? Mas não. A primeira mensagem é direta ao coração humano. São cartas para 7 igrejas reais que existiam na Ásia, mas que acabam funcionando como um espelho espiritual para qualquer geração. E se a gente olhar de perto, dá para ver um padrão bem claro. Em Éfeso, por exemplo, o pessoal trabalhava duro, mas tinha perdido aquela paixão inicial, o primeiro amor. Em Pérgamo, o perigo era começar a fazer concessões, sabe? Abrir mão de crenças. E Laodiceia? Bom, Laodiceia é o grande alerta contra a fé morna autossuficiente. São dilemas que, vamos combinar, ecoam até hoje. Certo, mensagens entregues, agora a visão de João sobe de nível. Ela sai da terra e vai direto para a sala do trono celestial. É aqui, no centro de controle do universo, que o verdadeiro drama do Apocalipse começa para valer. Pensa só nisso. O destino de toda a criação está trancado num livro com 7 selos. E o problema é que ninguém, em lugar nenhum, é digno de abrir esse livro. João conta que há um choro no céu por causa disso. Até que aparece uma figura inesperada, o Cordeiro. Ele parece que foi sacrificado, mas está ali, de pé. E é justamente essa aparente fraqueza, esse sacrifício, que dá a ele toda a autoridade para revelar e executar o plano de Deus. A visão toda se desenrola numa escalada, sabe? Como uma tempestade se formando. Primeiro, a abertura quase silenciosa dos selos. Depois, o som estrondoso das trombetas, como um grande aviso. E, por fim, o derramamento rápido e final das taças. Cada fase é mais intensa que a anterior. E quando os primeiros selos se abrem, surgem eles, as figuras talvez mais famosas e temidas do livro. Os 4 cavaleiros. Primeiro vem o branco, o da conquista enganosa. Logo atrás, o vermelho, que arranca a paz da terra. Depois, o preto, com a balança da fome. E, por último, o cavalo pálido, montado pela própria morte. Essa primeira onda já é devastadora, mas o alcance dela, veja bem, ainda é limitado. A autoridade da morte dos seus companheiros atinge 1/4 da terra. É só o começo. E agora, olha só a escalada. Com o soar das trombetas, o impacto pula de 1/4 para 1/3. 1/3 dos mares vira sangue, 1/3 da terra é queimado, 1/3 da humanidade morre. A intensidade aumenta, e muito. Mas a visão de João não para nos desastres na terra. É como se, de repente, um véu fosse levantado na frente dele. E ele começa a enxergar a verdadeira guerra espiritual que está por trás de todo esse caos. Então, a gente entende que a origem do conflito aqui na Terra é, na verdade, uma derrota que aconteceu no céu. O dragão, o antigo acusador, é expulso. E aí, cheio de fúria e sabendo que tem pouco tempo, ele volta toda a sua raiva contra a humanidade. E aqui a gente vê a divisão final, bem clara. De um lado está o Cordeiro e seus seguidores, identificados pelo selo de Deus. Do outro, o dragão e seus agentes, as bestas, que exigem uma lealdade total, simbolizada por uma marca de pertencimento.
E claro, chegamos a um dos símbolos mais famosos da história, né? O tal do 666. Na visão de João, a marca da besta não é só um número misterioso, é a chave de um sistema de controle totalitário. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. Isso força uma escolha impossível entre a sobrevivência física e a fidelidade espiritual. E todo esse poder terreno, enganado e manipulado, se une para um ato final de rebelião. Eles se juntam no Armagedon, não para lutar entre si, mas para o confronto impensável, uma batalha direta contra o próprio exército do céu. Depois que a fumaça da batalha baixa, a visão de João se move para o seu grandioso ato final. E não é um final de destruição, mas de uma recriação completa. E essa é a grande pergunta, né? Depois de tanto conflito, tanta dor, tanta injustiça, o que é que sobra quando tudo termina? A resposta que João tem muda tudo. Primeiro, vem um acerto de contas. Diante de um imenso trono branco, toda a humanidade é julgada. Os livros com os registros das obras de cada um são abertos. Mas o destino eterno é selado por um único critério: se o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E então, a grande restauração. João vê o universo antigo se dissolver, dando lugar a um céu e uma terra novinhos em folha. O ponto central é a Nova Jerusalém, uma cidade de luz, onde a comunhão com Deus é direta e a própria fonte do sofrimento é eliminada para sempre. Bem no centro dessa nova cidade está a Árvore da Vida, um símbolo lá do Éden. Suas folhas, diz o texto, são para a cura das nações. Não para curar doenças, porque não existe mais dor, mas para curar as divisões, restaurando a harmonia entre todos os povos. E assim, o livro todo não termina com uma porta fechada, mas com um convite aberto a todos. Depois de toda essa jornada de julgamento e glória, a mensagem se resume a uma oferta simples. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E junto vem a promessa final, que ecoa através dos séculos, a certeza do seu retorno. E com essas palavras, a resposta pessoal de João se torna a resposta de todos que esperam. O Apocalipse, no fim, não se revela como um roteiro de medo, mas como a promessa de uma vinda que é desejada. A jornada pela visão termina aqui com uma declaração de fé no cumprimento de tudo que foi visto.